Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Personas em Destaque. Este canal que dá voz a histórias inspiradoras de pessoas que fazem a diferença na sociedade. Eu sou o professor Ramon Fernandes e é um prazer estar com você em mais um episódio cheio de conteúdo e boas conversas. Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast o Everton Guide, que é gestor de RH, business partner e escritor também, Muito né? Então, legal. bem-vindo ao nosso podcast. A palavra é contigo, hein? Boa tarde, Ramon. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Personas em Destaque, para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa sobre essa trajetória e falar um pouco sobre o meu novo livro que está em pré-lançamento, que é O Futuro do RH é Agora. Certinho, perfeito. E a sua história na literatura, assim, como é que ela começou? Sim, a literatura, eu tive a felicidade de encontrá-la cedo, né? E assim como a maioria das crianças, né, conhece através da escola. E na escola, já desenvolvendo ali as atividades, eu entendi que tinha algo diferente. E cresci logo cedo também, ali com 22, 23 anos, tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro, né? Um romance, né? Então contava a história de um militar, enfim, que esteve em missão de paz, que tem a ver com a minha história também, que à Sim, frente a gente vai sim, falar. E a partir daí eu não parei mais, então já são 5 livros publicados, minha relação sim. muito Uhum. próxima com a literatura, eu entendo que ela nos tranquiliza, ela nos ensina. No meu caso, é também uma forma de fazer uma terapia, de jogar para o papel, de jogar para o texto, vivências e questões que eu entendo que são relevantes para a sociedade como um todo, né? Tanto para entreter quanto para provocar algumas reflexões. Sim, perfeitamente. E a tua formação acadêmica? Eu comecei pela administração e migrei para psicologia. Então, me formei em Uhum. psicologia. Sim, Depois, eu tive a oportunidade de ingressar nas organizações através da área de RH, de recursos humanos. Estou nela há 15 anos. Parece que foi ontem, mas o tempo voa, né? sim, E atualmente eu sou business partner, que é um profissional, que é uma área de RH que atua como consultor interno. É aquele profissional que ajuda as pessoas, ajuda os líderes principalmente, a fazerem suas gestões com maior qualidade, com um olhar estratégico a partir da administração de recursos humanos. Então a gente concilia, a gente adequa a estratégia da empresa, negócios, que tem suas metas muito claras, muito objetivas, com os interesses das pessoas. De um trabalho que seja saudável, um trabalho que tenha significado na vida delas e que as ajude a alcançar os seus objetivos pessoais, porque é através do trabalho que a gente consegue alcançar as nossas metas pessoais, de relacionamentos sim. pessoais, enfim. Que legal, cara. Parabéns, hein? Obrigado. E o mercado, como é que está hoje respondendo a esse tipo de serviço mais de elo, de ligação entre a questão administrativa do RH com a questão da liderança? Como é que está o mercado? A área de recursos humanos é uma construção bastante interessante. Até no livro eu trago e faço essa introdução, né? Logo no início eu contextualizo a área de recursos humanos, o que essa área significa para a administração, para os negócios como um todo. E eu parto da nossa gestão atual, que é uma gestão de conexão entre inteligência artificial, são as smart factories, entre outras transformações que a tecnologia trouxe. E a partir dela, que é essa introdução, eu conto um pouco dessa transformação da área de recursos humanos e como ela se tornou uma área estratégica, principalmente nos últimos anos. E pensando em Brasil, nos últimos 10 anos, principalmente, os empresários brasileiros, as empresas brasileiras estão valorizando cada vez mais o profissional de recursos humanos. Aquele profissional de RH que consegue ser estratégico, que ele consegue apresentar através de indicadores, através de números, porque na prática a gente precisa dizer e provar e comprovar que a nossa atuação, ela não é uma atuação apenas subjetiva. Ela não olha apenas para o interesse das pessoas, ela olha para o interesse das pessoas, mas consegue indicar isso
através dos números, através de indicadores, mostrando que a área de recursos humanos é uma área extremamente importante e estratégica. E quando eu faço esse resgate, eu transito ali entre as revoluções industriais de forma bem sucinta para que as pessoas entendam o momento do profissional de gestão de recursos humanos. Hoje, então, o nosso desafio é cuidar das pessoas, fazendo com que elas se sintam bem no seu trabalho e então elas acabam naturalmente dando mais retorno profissional de desempenho para as corporações. Sim, perfeitamente. Um elo muito importante, né? Sim. Você citou a questão do IA, da inteligência artificial. Como é que o mercado está vendo na questão da gestão de RH esse impacto que está ocorrendo, que já é Já é presente, né? realidade. Sim, a inteligência artificial e hoje ela está muito mais difundida, né, através dos chats GPTs, através Sim. de outras tecnologias que se tornaram bastante populares. Hoje no nosso WhatsApp já tem uma inteligência artificial, se nós precisarmos fazer uma consulta rápida, a gente não precisa nem buscar aplicativo, não precisa buscar Sim. site, nada. Nosso próprio WhatsApp, que é um aplicativo bastante comum no nosso país, a gente já consegue buscar ali recursos de inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial ela não é nova. Há muitos anos, há muitas décadas, ela vem sendo desenvolvida e hoje ela se popularizou. E se popularizando, ela consegue migrar também para as diversas áreas. E na área de recursos humanos, ela provavelmente tenha entrado através do recrutamento e seleção, que é um dos subsistemas. Ao longo do livro, eu falo um pouquinho do impacto das tecnologias e da inteligência artificial, que é uma das tecnologias que elas ingressam na área de recursos humanos. Uma delas que eu posso citar como exemplo é que hoje nós temos a possibilidade de minimizar os preconceitos, os vieses inconscientes, para ter um nome um pouquinho mais técnico, no momento de fazer a contratação de um novo colaborador, através de aplicativos e de sistemas de inteligência artificial que vão avaliar o currículo daquele profissional, vão avaliar a tua descrição de cargo, o perfil de profissional que a empresa está contratando e ela vai fazer um match, né? Entendi. Fazendo esse match, ela já vai eliminar uma série de outras avaliações e vieses e que os humanos, né, nós naturalmente temos e a gente precisa combater, que são esses preconceitos em relação a determinados públicos, determinadas pessoas. Aqui um exemplo apenas da grande possibilidade que nós temos. E também é uma das utilizações mais comuns nas organizações, mais simples e que estão tendo bastante retorno. Não, perfeito, excelente. E, Everton, o que motivou você a escrever, né, o livro O Futuro do RH é Agora? E como esse futuro se conecta com os desafios do presente? Boa pergunta. Esse desafio, esse desejo de escrever algo sobre RH, dentro da minha atuação como business partner, ela é antiga. Eu comecei a pesquisar sobre esse tema, sobre a quarta revolução industrial e o impacto dela na gestão de recursos humanos 4.0, então, em 2018. Então, aí tem uns 7, 8 anos tranquilamente de pesquisa, leitura sobre o tema e, naturalmente, a vivência sobre o tema. E como eu sou um escritor já desde os 22, 23 anos, e eu tô também colocando uns 18 anos aí dessa conexão direta e profissional com a literatura, pela primeira vez eu me dediquei a estruturar uma obra em que pudesse ajudar, em primeiro momento, lá em 2018, eu comecei a obra, comecei a pesquisar com a perspectiva de professor olhando para novos ingressantes na universidade, jovens que estavam em dúvida sobre qual profissão escolher. Então, eu estava, naquele momento, pensando em apresentar uma obra que falasse sobre gestão de recursos humanos para pessoas que estivessem começando na área, né? Começando em RH ou pensando em iniciar uma carreira em RH. Ao longo do tempo, isso foi se transformando, esse desejo. E eu entendi, cada vez mais atuando de forma estratégica e com os níveis mais altos da gestão nas organizações, eu fui aumentando esse leque. E entendi que nós falamos bastante de futuro. Na verdade, nós falamos o tempo todo de futuro. E por vezes a gente até esquece do impacto do presente no futuro. Dito isso,
O livro ele está estruturado dessa forma. Ele traz uma visão bastante prática e realista do que nós temos no Brasil, né? Porque nós temos muito mais tecnologia em determinados países, principalmente a Alemanha, principalmente Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, que não adianta nós falarmos aqui, eu estou falando no meu lugar enquanto autor, eu trazer realidades que não são as nossas. Por isso que eu trago em relação ao impacto no presente, porque eu busco o que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, nessa transformação para indústria 4.0, para termos uma ideia. Nas pesquisas eu encontrei que apenas 20%, e eu estou sendo generoso porque é 19 ponto alguma coisa por cento, das nossas indústrias brasileiras, elas estão conectadas com a indústria 4.0. Ou seja, a chance de você, enquanto profissional de recursos humanos, trabalhar em uma empresa tecnológica e conectada com esse ambiente que é muito mais comuns nesses outros países que eu mencionei, é muito pequena. Então você vai atuar na maioria dos casos, em empresas que estão buscando esse futuro. E por que ela se conecta com o presente? Porque a mudança que precisa acontecer é agora. Por isso que eu trago no título, né? O futuro do RH é agora. Então, quando eu penso, enquanto profissional de RH, em como transformar o meu presente, me conectando com essas novas tecnologias, o quanto eu entendo a necessidade de cada colaborador, né, nesse momento, é o que vai criar as chances de eu ter um futuro muito mais promissor dentro da nossa área de atuação. Ou seja, o presente é determinante, né, para o futuro, né? Perfeito. E na tua visão, quais são as competências que o RH precisa desenvolver hoje para continuar relevante nos próximos anos? É interessante, ao longo do livro, buscando perfis, né, de profissionais de RH que estão mais conectados com o que está acontecendo no presente e que vai transformar esse futuro, eu identifiquei algumas características básicas e comuns. Né? Lá eu cito 6 ou 7 características que são essenciais. Provavelmente eu não vou lembrar todas aqui, mas trazendo as principais. A principal delas é a curiosidade. Segundo, eu trago a mentalidade beta, que é uma linguagem que vem da área da tecnologia também, que é eu não sei tudo, eu não estou pronto, que é beta, eu estou sempre buscando uma melhoria, né? Versão 1, versão 1.1, 1.2, é essa lógica, né? Saindo da zona de conforto, como sempre. Exatamente. Essa disponibilidade para mudar a mentalidade, que é o mindset. Eu preciso entender que estamos inacabados e a gente precisa seguir em busca dessa transformação. A gente fala bastante também, enquanto profissional de RH, o quanto que é necessário desenvolver as pessoas para que elas tenham o seu melhor a cada dia. Então, são algumas características que se espera de um profissional de RH que queira transformar a sua área, transformar a sua atuação, e são características também comuns à própria liderança. Quando nós pensamos... E a tecnologia, claro, precisa ser tecnológico. Tecnológico não é dominar, e a gente não vai conseguir dominar todas, são muitas tecnologias. Mas a gente está aberto. E o grande desafio, e eu percebendo isso dentro da tua pergunta, quando lá atrás, quando eu digo também 7, 8, 10 anos, tendo esse recorte, existia muito preconceito da área de RH com a tecnologia. E a tecnologia com a RH. Então era uma relação que ela não se fundia. Porque muitos profissionais de RH acreditavam estar desconsiderando a pessoa nessa conversa. Tá vendo só número? E a área de tecnologia, tô vendo só número. Tô sendo binário, não tô olhando para as pessoas. E hoje acredito que as duas áreas entenderam que elas podem se relacionar e elas precisam se relacionar. E uma não precisa abrir mão necessariamente da outra. Forma de sinergia, né? Complementos, né? E esse impacto de gerações, a geração X, Y, o milênio, isso não causa um problema assim na hora da contratação, da seleção do candidato? Ela nos dá a oportunidade de conviver com perspectivas diferentes, de análise de ponto de vista de como levar a vida. Basta a gente olhar para as nossas relações pessoais, né? Como a nossa relação com o nosso pai, com o nosso avô, avó, tio, tia, filho, sobrinho.
neto, enfim, seja lá o tipo de relação que a gente tem hoje na nossa vida pessoal, a gente também transfere essa forma de ver o mundo para as organizações. E sim, isso nós percebemos claramente as dificuldades e as oportunidades. É muito pela forma com que a gente vê essa relação. Hoje já está mais do que comprovado, e as empresas de classe mundial já entenderam que quanto mais diversa for a minha organização, quanto mais eu tenho pessoas que pensam de forma diferente, mais resultado eu terei. Porque uma apresenta e elucida os pontos cegos das outras. Hoje é muito bom ver, e eu tenho essa experiência diária, muito bacana ver uma pessoa de 20, 22 anos sentada ao lado de uma pessoa de 50, 55 anos e ver o quanto que o que uma deixou de fazer, talvez as pessoas, e aí eu tô falando das gerações X e a Millennium. O quanto que a pessoa da geração X, ela gosta de estabilidade, ela gosta de processo, ela valoriza e cuida muito da hierarquia, e a hierarquia em suas diversas formas de pensar. A pessoa da geração Millennium, ela não gosta tanto de processo, ela gosta de uma relação horizontal. Então é fácil tu ver uma pessoa da geração Millennium levantar da sua cadeira, levantar da sua mesa e ir lá falar com o diretor da empresa de forma de igual para igual. Sim, sim, normal, Né? né? Ela, normal, eu tô falando com o diretor da empresa numa conversa quase que informal, né? Perfeito. E você não vai, dificilmente terá um movimento desse numa geração X. E a pergunta que talvez fique é: qual das duas está errada? Nenhuma. Ambas estão certas. Sempre será a Sim, forma. Como que a gente vai conduzir para que sim, esses dois públicos que eu estou trazendo aqui como exemplo, elas consigam entregar a melhor parte delas, sim. Cada um do uma seu para outra, perfil, né? cada uma com seu perfil. E aqui, em relação ao teu livro, tá? Quais são, na tua visão, quais são os maiores equívocos que ainda existem sobre a atuação do RH, né? Sim. O primeiro grande equívoco é. E aí eu vou trazer as duas perspectivas, tá? De quem não é da área de RH e dos profissionais de RH. De quem não é da área de RH, o primeiro equívoco é pensar que não existe profundidade quando vem alguma orientação do RH como sugestão para tomada de alguma decisão. Eu acho que esse é o principal equívoco. Você está sendo parcial, você está protegendo demais o colaborador, você isso, você aquilo. E da parte da área de recursos humanos, por vezes, a gente não leva e não se preocupa tanto em levar dados, levar fatos que justifiquem as nossas orientações. E eu tô aqui indo bem para a gestão da minha área, assim, de business partner como consultor interno. Nós temos áreas que são bem objetivas dentro do RH, são vários subsistemas, que é, por exemplo, a administração de pessoal ou folha de pagamento. Isso Uhum. é objetivo. Nós temos Parte técnica, né? Sim, sim. uma legislação trabalhista, a gente precisa aplicar ela na prática. Então, tem pouca margem para dupla interpretação. Existe, mas é bem pequena. Mas quando vem para a área de RH mesmo, DHO, desenvolvimento humano e organizacional, recrutamento e seleção, consultoria interna, educação corporativa. Então, aqui tem uma gestão de relações interpessoais muito maior. E vai na perspectiva que estávamos falando anteriormente, o quanto que a gente consegue quantificar estas informações para que também o gestor lá da área de tecnologia, o gestor lá da área de operações, ele consiga entender que aquela orientação, ela vem carregada de técnica, vem carregada de fundamento com indicadores, números, enfim, seja lá o que Sim, for sim. necessário para validar aquilo que estamos Não, orientando. perfeitamente, perfeitamente. Você morou e estudou um período nos Estados Unidos, também esteve no Haiti, correto? Sim, Como foi essa experiência, assim? O que que você buscou na época? sim. Eu fui militar do Exército por 5 anos, né? Entrei lá com 17 anos e meio, 18 anos. Não queria ficar. Isso é até curioso, né? Porque eu não queria. E acabei ficando no ano obrigatório e gostei da experiência. E mesmo ano, um ano depois, né? Quando eu fiquei efetivo, eu iniciei a faculdade.
iniciei faculdade. 2 anos depois surgiu a oportunidade, fui convidado para fazer parte do batalhão, que foi para a missão de paz no Haiti, e entendi isso como uma grande oportunidade. Foi quando fiquei 6 meses na missão de paz. Lá trabalhávamos fazendo de tudo. Em que ano foi isso? 2006. 2006. 2006, tem história já. Quase 20 anos ainda. Quase 20 anos, exatamente. 2006 eu fui. Ingressei no exército em 2013, então a gente até fez uma reunião aí, a gente comemorou os 20 anos de colegas, enfim. E no Haiti, lá, ao voltar para o Brasil, depois da missão de paz, né, que foi uma experiência muito bacana, eu tive a oportunidade de morar e estudar. Era algo que eu já buscava desde a infância. Quem foi jovem, adolescente na década de 90, consumiu muita informação norte-americana. Então, o sonho americano, ele viveu no Brasil e talvez viva hoje com menos força do que na década de 90 e 2000, mas eu tinha esse objetivo. Então, eu fui e fiquei mais 6 meses morando nos Estados Unidos. Morei na Flórida, né, em Miami e Orlando, e também passei um período curto, aí já foi mais de férias, de aproximadamente 20 dias, em Nova York. Foi onde nesses dois lugares, eu estudei a língua inglesa. Eu fiz um curso ou outro também lá de aperfeiçoamento, principalmente voltado para negócios. Sim. Show de bola, hein? Everton, uma pergunta aqui em relação ao teu livro também, na tua opinião. Como as lideranças organizacionais podem e devem se aliar ao RH nesse processo de transformação? Perfeito, ótima pergunta. E o que eu tenho observado ao longo da pesquisa para a consolidação do livro, e a minha atuação é muito próxima da liderança nesse sentido. O que eu observo é a transformação das competências necessárias para ser líder. Se olharmos há um tempo atrás, nós vamos perceber que o conhecimento ele era o principal escopo ou a principal forma de conduzir a liderança. Se alguém tinha alguma dúvida técnica, se alguém precisava de alguma orientação, ela procurava a liderança. Hoje, como a comunicação, como a informação, ela evoluiu muito, esse não é mais uma competência que é exclusiva da liderança. Então, a liderança precisou se transformar também. Enquanto o mundo se transforma, a liderança vai se transformando. Alguns líderes não entenderam isso ou são um pouco resistentes. E a dica que eu trago, a primeira, é ter essa mentalidade de crescimento. Entender que o conhecimento não está só com eles. E quando eu entendo que o conhecimento não está só comigo, eu preciso desenvolver habilidades de relacionamento. O que eu faço e como eu faço para que as pessoas queiram trabalhar comigo e com a minha empresa. Dito isso, fica claro de que, por exemplo, a convivência com a diversidade de pessoas, aí em todas as suas esferas, étnicas, sociais, geracionais, ela se faz extremamente necessário. A compreensão, a gestão de conflitos, o desenvolvimento das pessoas, a profundidade que eu desenvolvo os meus relacionamentos. Antes se ouvia muito uma frase bem clássica da liderança mais tradicional. Os teus problemas se deixa do portão para fora. Hoje isso não existe mais. Hoje o celular está sempre com o colaborador, então não existe a possibilidade dele deixar os problemas fora do portão para fora. Tudo está entrelaçado, tudo funciona em rede. E quando ele entende isso, quando o gestor entende isso, ele busca conhecer melhor o seu liderado. Conhecendo melhor o seu liderado, ele entende as reais necessidades. Até tem uma teoria que eu gosto muito de utilizar no dia a dia do trabalho, que é uma técnica, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta ela se caracteriza por 4 pilares básicos, que é a observação do fato em si sem julgar, a identificação do sentimento que aquele fato gerou em mim, o quanto que eu entendo a necessidade por trás daquele fato, e o quanto que eu tenho a capacidade de fazer um pedido claro para o meu colaborador. Entendendo esses 4 pilares dessa comunicação não violenta, a chance de obter um colaborador engajado, ela cresce muito. Então, o grande desafio do gestor, do líder, do gestor de RH hoje, é entender que ele precisa se aprofundar nas relações com seus liderados. Everton, se você pudesse dar um conselho para quem está começando na área de RH hoje, com base no que está no seu livro, qual seria?
Conselhos, né? A gente, enquanto RH, a gente gosta bastante de dar conselhos. E esse livro ele nasce como uma forma de aconselhar, né? Ele tem toda uma pegada de resgate histórico, ele faz toda essa transição sobre como chegamos a esse momento de uma gestão de RH mais ágil, menos burocrática e algo que eu trato no livro. Então, quando eu olho para alguém que fala que tem interesse em cursar RH, que tem interesse em fazer até uma mudança de carreira. E um dado interessante, aproveitando essa mudança de carreira, é comum ver nas gerações X, baby boomers, que são pessoas 40 mais, com 40 anos ou mais, uma caminhada mais em linha da escolha profissional, escolheu lá fazer uma graduação, uma pós-graduação, e ela inicia sua carreira naquela área e ela conclui naquela área. Algo que não é tão comum mais, bem pouco comum, na verdade, nas gerações mais novas, gerações Y, Z, os millennials que estão chegando agora no mercado de trabalho, é muito comum a troca de área de atuação. Então, hoje é bem comum e eu oriento muitas pessoas quando me procuram, pessoas de 25, 30, 35 anos, 40 anos que estão fazendo uma transição de carreira. Estão saindo de uma área comercial, por exemplo, e têm interesse em migrar para a área de RH. E quando elas me perguntam, qual é o conselho? Faça isso com muita dedicação e seriedade. É o que eu costumo trazer sempre como uma sugestão. Porque precisa ter planejamento, precisa ser estratégico, precisa ter um olhar amplo. A vantagem de atuar na área de RH é que tu consegue conciliar diversas experiências pessoais, profissionais, culturais com a tua atuação no dia a dia. Ali, antes, quando eu falei sobre a liderança buscar se profissionalizar e buscar conhecimento em relação à atuação com as diversidades e se aprofundar no relacionamento com seus liderados, é também um pouco disso. Quanto mais repertório cultural, quanto mais repertório técnico, e aí entra uma pós-graduação, por exemplo, eu fui buscar formação em neurociência. Então, tenho também uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. E tudo isso me dá uma série de ferramentas para que eu possa trabalhar melhor com as pessoas. Para que eu possa, quando eu for fazer uma fala com ela, eu evitar julgamentos, eu trazer algumas provocações para que ela possa refletir e tomar as próprias decisões, que o cuidado que nós temos que ter sempre na área de RH é não querer mais que a própria pessoa. E isso é uma frase que nós, enquanto dia a dia de profissional de RH, nós utilizamos bastante. Às vezes e é papel nosso, a gente orienta, a gente estimula, a gente engaja o colaborador quando ele mesmo não quer mais. E aí nós precisamos entender que ele precisa querer, é um movimento de mão dupla, né? Nós apoiamos, nós damos suporte, nós damos orientação, mas também precisa vir a resposta do colaborador. E aí, em alguns momentos, a gente se depara, poxa, agora estou querendo mais do que ele. Então, eu preciso me afastar para que ele faça o encaminhamento e tome as decisões dele. E se for uma decisão por buscar um novo desafio, ir para uma outra empresa, trocar de função, mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, é isso que precisa fazer. E aí sim, com muita dedicação e profundidade, para que ele possa obter sucesso e realização profissional. Sim, sim, perfeito. E é importante a empresa, a organização estar bem focada em acompanhar cada um do seu colaborador, né? Sim. Nós falamos bastante sobre a hiperpersonalização. Isso nós falamos diariamente. E aí, fazendo essa conexão também com as tecnologias, elas nos dão essa possibilidade. Hoje nós temos inteligências artificiais, por exemplo, que tu chega pela manhã no trabalho e logo que tu liga teu computador, tua máquina, ou acessa o teu local de trabalho, tu tem alguns ícones para te marcar. E isso fala sobre como está o teu humor. Sabe as carinhas do WhatsApp que a gente utiliza? Sim, sim. Feliz, Aham. triste, chorando. Em algumas empresas já tem isso. Quando ligou a máquina, aparece lá, tu coloca, não, hoje eu tô bem, hoje eu tô cansado, enfim, tu coloca. Nesse mapeamento, dá uma dimensão geral daquele dia, como a tua empresa está, pensando no fator anímico, fator comportamental, de motivação. Isso E já isso existe, então. isso já Já existe, existe. isso já existe essa possibilidade. Então, é por isso que a tecnologia ela pode nos ajudar.
Nós tínhamos até, e aí trazendo uma lembrança rápida aqui, eu tive uma chefe, aprendi muito com ela e nós sabíamos exatamente quando ela chegava um pouco mais estressada, um pouco mais brava, Sim, sim. né? Pelo estilo do cabelo dela. Nós costumávamos brincar assim, né, entre nós. Ó, hoje não é dia de conversar com a chefe, hoje não é dia de pedir nada pra chefe, porque ela veio com o cabelo amarrado pra cima. Quando ela veio com o cabelo amarrado pra baixo, a gente sabia que ela tava mais tendo com o cabelo amarrado pra baixo ou solto. Nós sabíamos que, poxa, hoje é um dia bom de conversar com ela, ela tá São mais sinais, aberta. né? São sinais. E muitas vezes a gente não valoriza os sinais. E aí não tem número que te diga, aí é entender e conhecer as pessoas. Por isso, tão importante a Porque profundidade. as pessoas têm vida, né? Fora da empresa, né? Tem família, né? Tem pais, filhos, né? Então tudo é um. O ser humano é um só. Né? O que sai de casa e vai trabalhar, né? Tem, traz tudo, né? E lidar com esses sentimentos, essas emoções, separar bem da questão profissional não é fácil, né? Sim, Depende muito da preparação, né, emocional de cada um, né? Que show, que show. exatamente. Então o seu livro está em pré-lançamento. Tem datas assim para o público ficar sabendo, hein? Sim. Essa é a melhor fase que existe aí com a experiência de ter lançado outras obras, que é a fase de pré-lançamento, em que eu estou divulgando o livro, né? Então me sigam aí nas redes sociais, everton.guide.escritor. Lá eu tenho postado bastante informações. No LinkedIn também, fácil de achar. Só digitar meu nome. Estou trazendo bastante pílulas de conhecimento sobre o livro. Uhum. Conto um pouquinho a parte do capítulo de forma escrita, faço alguma provocação. O lançamento em si, ele está previsto, os eventos de lançamento, ao longo do mês de julho. Eu tenho algumas já datas pré-estabelecidas que eu vou divulgar nas redes sociais nos próximos dias para que as pessoas possam ir trocar uma ideia, pegar uma assinatura, um autógrafo, Sim, dar sim, sugestões. Vou ficar muito feliz em recebê-los. sim, não. Com certeza estaremos lá. E ele ficará disponível no formato impresso e digital também? Em primeiro momento, só impresso. Impresso. Eu costumo fazer isso. Eu dou um tempo para que o livro impresso ele alcance algumas pessoas e depois eu disponibilizo também para venda no formato e-book. Aí é mais uma escolha minha de forma estratégica, porque eu gosto de ver o livro físico circulando para depois liberar o eletrônico, né, que é o e-book. Sim, perfeito. Hoje você é presidente da Associação Literária de Campo Bom, a LCB, né? A sua Sim. gestão começou em Em 2023. 2023. Na verdade, eu sou um dos fundadores também, né? Eu tive a ideia a partir de outras experiências. Quando eu fui em São Lourenço, quando eu fui patrono da Feira do Livro lá em 2022, eu Sim. conheci uma associação literária lá que funcionava muito bem, com diversos autores, outras pessoas ligadas à literatura. Voltei de lá com a ideia, poxa, Campo Bom, potencial de cultura. Temos vários autores aqui, fiz contato com diversos e tivemos a ideia e juntos Ah, fundamos. você é um dos fundadores, Sou um dos então? fundadores, sou idealizador Sim, e sim. um dos fundadores, né? Somos 12 fundadores. Hoje a nossa LCB tem mais de 40 associados ativos. Umas pessoas passaram e foram para outros desafios e a maioria Sim. ficou. Então, nós já lançamos livros, coletâneas, já fizemos diversos eventos literários. A minha gestão vai até 2025, agora, setembro de 2025. E vamos ver o que acontece aí para os próximos anos, mas está muito bem encaminhado e tenho muito orgulho de ter sido um dos fundadores também desse Sim. movimento. Perfeito. Parabéns aí Obrigado. por toda essa ação aí, né? Everton, você comentou que atua como business partner, né? Você pode explicar um pouquinho para quem não é da área, assim, o que Sim. significa? Sim, essa é uma boa pergunta e geralmente eu respondo ela no dia a dia, porque é uma expressão em inglês, né? Norte-americanizada, e nós temos muitas na área de RH, é bem comum mesmo. O BP, que é o Business Partner, é um conceito que ela tem mais ou menos uns 30 anos. Ela foi criada por um autor bastante lido na nossa área, que é o David Urich, e ele trouxe esse conceito trazendo a atuação do RH de uma atuação tática, de uma atuação operacional para uma atuação mais estratégica
dentro das organizações. Então, a defesa dele, de uma forma geral, era que o profissional de RH ele precisa ser um consultor interno, ele precisa ser um parceiro do negócio. E para ser parceiro do negócio, ele precisa se posicionar de forma estratégica. Dito isso, a atuação do BP é uma atuação que traz muita informação de diversos subsistemas da área de RH, a ponto de ser o principal elo entre o principal fim do negócio e a gestão de recursos humanos, que antes nós tínhamos uma fragmentação disso. Era bem comum, sem a atuação do BPI. Muitas empresas não têm essa atuação ainda, e é o que eu trago bastante no livro. Inclusive, tem um diagnóstico no livro lá, que você pode responder algumas questões, e ao final você consegue ter um diagnóstico se a empresa que você trabalha, se o RH que você atua, é um RH estratégico ou ainda está no RH tradicional. E o RH tradicional não tem essa figura do BP, do Business Partner. E o Business Partner, então, é o consultor interno. É aquela pessoa que a alta liderança, é aquela pessoa que a liderança, ela vai consultar para fazer os movimentos estratégicos de negócio, de operação dela. Everton, eu posso fazer uma movimentação desse profissional para tal setor? O que que tu acredita que a personalidade dela, o que tu acredita que o comportamento dela pode colaborar, o que não pode, faz essa consulta. Ah, estou desenvolvendo aqui o meu subordinado para ele assumir o meu lugar para que eu possa crescer. Essa é a pessoa mais indicada. Tu pode apoiar no desenvolvimento dela, das habilidades dela. Tu pode me apoiar no meu desenvolvimento, que a gente fala bastante em PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que são os planos de sucessão. Então, o Business Partner, ele atua nessa seara. Não é uma pessoa. E lá atrás nós tínhamos uma atuação inicial. O BP atua basicamente em 4 estágios. O primeiro deles é o mais operacional, que é geralmente o início, quando a empresa começa a implantar esse sistema, essa atuação de business partner. O BP, o consultor interno, ele é muito de dizer sim, de tirar pedidos, ou seja, ele não questiona, ele não provoca reflexão. Quando a gente já está num nível mais avançado, desses 4 níveis, o BP ele já atua como um questionador orientador. Não questionador por questionar, por atrasar o processo, pelo contrário, para acelerar e qualificar o processo. Então, essa é uma visão geral e que eu trago no livro como o último capítulo do livro, como essa atuação estratégica através da figura do business partner. Perfeito. Aplica-se para empresas de médio porte, empresas Sim, maiores. Né? Desde a pequena empresa, ela pode ter uma atuação, porque o BP, o business partner, não é necessariamente um cargo. Ele é um posicionamento. O quanto que esse profissional de RH consegue ter base de conhecimento e de experiência. Né? Exato. E transformação. A ponto de ele provocar transformação positiva na gestão de pessoas. Entendi. Então, e aí é super importante. O business partner não é cargo. O business partner é posicionamento. Sim, perfeito. Perfeito. Fique à vontade para considerações finais aí, né? Sobre o seu trabalho, sobre o seu livro. Reforçar mais uma vez a gratidão que eu tenho pelo espaço aqui, por esse momento de troca sobre a atuação do RH, sobre o meu novo livro, que eu estou super orgulhoso, louco para ver ele na rua, na praça, as pessoas lendo. E dizer o quanto que os profissionais de RH são apaixonados pelo que fazem, o quanto que eles se dedicam e entendem do negócio, e através desse profissional as empresas conseguem chegar a excelentes resultados. E o grande desafio que nós temos hoje é cuidar das pessoas. As pessoas hoje precisam ser olhadas e cuidadas, e ninguém melhor que o profissional de RH para ser esse apoio, para ser esse elo entre a atividade fim do negócio e o cuidado das pessoas. Perfeito, agradecemos muito a sua visita aí, o seu conhecimento transmitido aí, tá? O podcast Pessoas em Destaque. Agradece muito a sua presença aí e desejamos muito sucesso no seu livro aí que está em pré-lançamento aí, tá bom? Obrigado.